Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de matemática. Nós vamos entrar agora no capítulo 7, tá? Que é estatística. Passamos agora há pouco por sistemas, né? Viemos com produtos notáveis, frações algébricas. E esse conteúdo de estatística é um conteúdo também pertence ao terceiro bimestre, tá? Pertence ao terceiro bimestre no conteúdo de estatística. Nós vimos estatística, nós temos estatística no sexto, no sétimo, um pouquinho de cada coisa, no oitavo, no nono e seguindo no ensino médio, tá? Dependendo da faculdade, também vai ter estatística. É uma parte da matemática muito utilizada no nosso dia a dia. E também muito importante que nós tenhamos assim um conhecimento, tá? Nessa parte, tá? No ano passado, no sétimo ano, aprendemos a fazer alguns cálculos de média, moda. Tá bem fácil, uma coisa assim bem light. No sexto ano, gráficos, interpretar alguns gráficos. E eu vou começar também com alguns gráficos, tá? Relembrando alguns gráficos. Esse aqui é o nosso gráfico de setores ou pizza, chamado de gráficos de setores ou pizza, tá? Ele utiliza muito porcentagem, é interessante você visualizar isso, tá? Nós vamos calcular, tá, os ângulos obtidos aqui nesse gráfico. Eu tenho aqui o gráfico de linhas ou segmentos, tá? Aqui eu tenho uma régua aqui que ela tem que seguir de 100 em 100, né, nesse caso, sempre com o mesmo intervalo, né? E aqui está errado, tá? Esse número aqui está meio erradinho, que ele tem que seguir igualzinho também, mas dependendo muito do que se fala, tá? Posso começar no mês 6 e acabar no mês 10? Pode, tá? Desde que tivesse aqui escrito que são meses. Aqui eu também tenho uma régua igual, parecido com essa aqui, no caso aqui é de 10 em 10. Aqui também faltou uma legenda indicando que a cada coluna esse é o gráfico de coluna. Tá? Tem o de barra também, que é similar ao gráfico de coluna, só que as colunas ficam deitadas, né? Chamado de gráfico de barra. Tenho aqui a tabela, tá? Com o nosso valor, frequência absoluta e a nossa frequência relativa, tá? A minha frequência relativa é em cima de porcentagem. Vou anotar aí, é minha frequência relativa, né? Vou meter um acentozinho aqui. Minha frequência relativa é em cima de porcentagem. E essa aqui, a quantidade em cima do valor, é a minha frequência absoluta. Posso esquecer o acento. Ok? E em cima dos números, em cima de porcentagem, sempre o total é 100%, em cima dos números aí vai variar, ok? Isso é a nossa estatística em gráficos e tabelas, só fazendo essa revisão. Aprendemos também média, moda, mediana, que eu não vou rever hoje não, aquilo ali que a gente vai utilizar mais, tá? Vamos lá, vamos iniciar aí no nosso conteúdo aí desse ano. Tá? Vou passar para vocês primeiro o que seria população ou universo estatístico. Tá? População é o conjunto formado por todos os elementos que passam a oferecer dados relativos ao assunto em questão. Então, a população é um conjunto de todos os elementos. Digamos, se eu vou fazer uma pesquisa sobre
votos, né? Quem vai votar, tal, quem gosta do governo do Bolsonaro. Então, não é toda, eu não vou usar como população toda a minha população brasileira. Não, eu vou usar como minha população os eleitores, quem vota, né? Quem não vota, no caso, que não tem ainda esse direito de votar, né? Ele não vai entrar na minha população, é o meu total. Eu quero falar do estado do Rio de Janeiro. Então, não vou pegar uma população nacional ou todos os eleitores brasileiros. Não, vou ser só ali regional ali. O meu conjunto ele vai ser de acordo com a minha pesquisa estatística, né? O meu universo que eles falam. Amostra. A amostra vai ser um subconjunto dessa população. Então, vamos lá. Vai ser muito difícil, ou praticamente impossível, eu fazer uma pesquisa e perguntar para todos. Em uma sala de aula, sim. Em uma sala de aula, a população seria os alunos do 8º ano. Então, eu tenho um número pequeno de alunos. Posso fazer uma pesquisa estatística e utilizar a minha população toda. Quando o número é muito grande, ou quando essa população é muito grande, vai se desprender de muito tempo e de muito trabalho, eu uso a minha amostra. A minha amostra é um grupo dentro desse grupo, dessa população. Então, a gente chama de um subconjunto da população. Então, é um grupo, uma parte, uma fração dessa população toda. E essa parte, essa fração, ela vai me representar a opinião de um todo. Por isso que existe a margem de erro, porque ele não utilizou a população toda. Se eu perguntar a minha população toda, eu não tenho margem de erro. Se eu utilizar a minha amostra, e quanto maior essa amostra, menor a margem de erro, quanto menor essa amostra, maior a margem de erro, lógico. Então eu faço ali, pergunto ali a um grupo de 1.000, 2.000 pessoas e falo e coloco esse dado estatístico levando em consideração, né, essa população toda. Vamos lá. Estatística usada para contar a população desde a antiguidade. Então, isso aí já é uma coisa muito antiga. Ok? Um dos registros mais antigos conhecidos e citados na Bíblia, que conta a viagem de Maria e José, que fizeram na época em que Cristo nasceu. Tá? A intenção dos governos era de contar a população para controlar melhor o recebimento de impostos. Embora não fosse esse o nome dado na época, não tinha esse nome de estatística. Tá? Muitos reis e imperadores usavam essa técnica para fiscalizar os seus súditos. É até interessante para saber, né, quantos súditos, tamanho do seu reino, o número de impostos cobrados, enfim. Então isso é um processo bem antigo, tá? Aqui está citando a época que Cristo nasceu, mas isso aí já acontecia bem antes de Cristo, tá? Nos séculos antes de Cristo. Não sei precisar, lógico, quando isso começou. Hall. Eu vou chamar Hall toda a sequência de dados numéricos, ok? Eu vou chamar Hall toda a sequência de dados numéricos disposto em ordem crescente ou decrescente. Tem que estar em ordem, eu vou chamar de Hall, tá? Podendo aparecer números repetidos ou não. Depende das minhas perguntas. Digamos, eu pergunto a idade, aqui está dando um exemplo, né? A idade dos alunos, tá? Do 8º ano. Então eu vou começar 12, 13, outro 13, outro 14, ok? Então eu vou ter repetindo os números. Os números vão se repetir. Quando eu pergunto idade, várias vezes. A altura, várias vezes. E esse rol é eu colocar eles em uma ordem crescente ou decrescente. Colocar eles em ordem. Tá? Eu vou usar também, vamos pegar porcentagem. Aí, galera, porcentagem. Não adianta fazer cara feia. A gente vai pegar a porcentagem. Eu preciso lembrar para vocês, só lembrando,
que a porcentagem é uma razão centesimal, ou seja, é por 100 sempre. Então, se eu tenho 5 sobre 100, eu tenho, na verdade, 5%. Se eu tenho 32 sobre 100, 32%. Se eu tenho 50 sobre 100, 50%, ok? Isso seria porcentagem. Só dando uma lembrada aí, e utiliza aí seus nossos símbolos para porcentagem. Vamos utilizar a porcentagem agora nos nossos cálculos. Então, eu sugiro que, professor, eu não lembro, não vou muito bem, não sei, esqueci, tive amnésia nesse período, volta, vê o conteúdo de porcentagem, que nós vamos daqui em diante, os exercícios vão ter muitas porcentagens, ok? Seguindo, então, vamos lá, para a gente situar aí, eu vou falar de porcentagem com exemplos. Né? Um exemplo. Ana doou 30%, ela doou 30% de suas 20 bonecas. É interessante que o total é sempre 100%. Falei isso, que o total é sempre 100%. Então, o total de bonecas são 20 bonecas, que corresponde a 100%. Símbolo de porcentagem aqui. Então, essas 20 bonecas são 100%. Como eu faço, professor, para calcular 30% de 20? Eu vou colocar 30 sobre 100. Isso aqui corresponde a 30% do total. O que é isso? 20 bonecas. Tá? Então, eu calculo 30%, 30 sobre 100 do total. Lembrando que D dá e do, tá? Isso aí foi um macete lá do sexto ano, né? D dá e do em problemas, ele vira multiplicação. Ele vira multiplicação. Então, eu vou ficar 30 porcentagem sobre 100 vezes, D dá e do vira vezes, 20 bonecas. Ok? Multiplicando em cima dá 600. Ok? Corta os zeros, dá 6 bonecas. Resposta, 6 bonecas correspondem a 30% do que foi doado, né? Vamos para a próxima. Um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 25 faltas. Transformou 12% em gol. Esses 25 é o meu total, é o meu 100%. Tá? Esses 25 é o meu 100%. Então, eu vou fazer 12%, 12 sobre 100, D dá e do vira vezes, 25, que é o meu total. Multiplica em cima da 300 sobre 100, 3 gols de falta. Então, ele cobrou 25 faltas, 100%, e fez 12%, ele fez 3 gols. Tá? Bem fácil aí, pegando porcentagem. Tênis. Terceiro, um tênis me custa, vamos para o valor, R$250. Saindo da loja, recebi uma proposta de revendê-lo, comerciante, né? Comprou tênis por 300, tá? Pô, 300, qual é a taxa de lucro? Aí eu tenho que ter um pouquinho cuidado, né? Está até na parte de matemática financeira, mas porcentagem super ligado com essa parte de finanças, né? De valores. Vamos lá. O que eu tenho que ter cuidado? Ele está perguntando qual é a minha margem de lucro, ou quantos por cento eu tive de lucro. Então, esse 300 não é o meu lucro. 250 não é o meu lucro. Então, primeira coisa eu tenho que fazer é calcular o meu lucro. Quanto que seria o meu lucro para que eu venha fazer um cálculo mais lógico em cima disso tudo. Então, vamos lá. O meu lucro, professor, é de R$50. Perfeitamente. Então, eu tenho que calcular isso aqui, ó. Primeiro, qual é o meu lucro? R$50.
Beleza? Até aí, beleza? Tá. E quanto foi, qual é o meu 100%? Qual é o meu 100%? Vamos lá, vamos calcular aqui o meu 100%. Aqui, ó, ele calculou aqui, ele colocou aqui, ó. Meu 100% é quanto que eu comprei, ó. Esse aqui é o meu total. Total, ou, vamos preferir, 100%. Esse é o meu total ou 100%. Então, eu vou associar 100% a 250. Não vou utilizar muito esse cálculo aqui, não gostei muito do cálculo que ele fez. Tá? Eu vou utilizar esse cálculo aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Utilizando esse cálculo. Tá difícil aqui, mas vamos lá. Esse cálculo aqui do x. Vamos utilizar aqui, que aí fica mais fácil para a gente usar. Eu calculei, tá, x%, aí eu vou botar x sobre 100, igual tá ali, ó, por isso que eu marquei ali, x sobre 100 vezes, pontinho de vezes, meus 100%, que seria aqui, ó, 250, é igual, qual foi meu lucro? Foi R$50, professor. Calculei lá uma simples conta de menos, que foi 300 que eu vendi, comprei por 250, teve um lucro de R$100. Então, esse 50 aqui, eu ainda vou escrever ainda para ficar mais fácil. É o meu lucro. Ok? Meu lucro, quanto ele está calculando aqui. Tá? Deixa eu escrever aqui. Meu lucro foi 300 menos 250, que é igual a 50. Só que ele quer meu lucro em forma de taxa percentual. Tá? Se fosse em forma de dinheiro, seria R$50. Tudo bem, vamos continuar aqui. O que eu faço? Multiplico em cima, então vai dar 250x divididos por 100. Aí o 100 vai para o outro lado, né? Que seria igual a 50. O 100 indo para o outro lado vai ser 250x, fazendo uma equação igual a 5.000. Então, fica como, gente? Fica 5.000 por 250. Vou simplificar aqui bem devagar aqui para a gente entender. Então, se eu tirar um zero, vai ser 500 por 25. E se eu simplificar por 5... Se eu continuar dividindo, né? Se eu continuar dividindo, vai dar... por 5, vamos ver por 5 agora. Se eu dividir por 5, opa, x é igual, estou dividindo como aluno, ia ficar 100 dividido por 5, simplifiquei por 5, simplificando por 5 mais uma vez, x é igual a 20. Olha interessante, 20. Né? Estou dividindo. Dividi por 5 aqui, aqui eu tirei um zero, aqui eu dividi por 5 e aqui eu dividi por 5 e me deu 20. Então, resposta, 20%. Ok? Resposta, 20%. Vamos lá, seguir. Meu intervalo e frequência. Numa determinada pesquisa, quando temos um número muito grande de dados, podemos separá-los em rol distintos. Então, eu vou separar ele em rol. O que seria separar ele em rols diferentes? Vamos lá. Massa em quilogramas, de 24 alunos do 8º ano. Ok. Então, eu tenho aqui a massa aqui, quantos eles pesam, entendeu? Em quilos, quantos quilos cada um pesa. E eu vou separar em rol. Como assim? O primeiro grupo, eu separei, que vai de 39 a 43. O segundo grupo, o segundo rol, ele vai de 44 a 51. Depois, o próximo vai de 52 a 56 e o último vai de 57 a 62. Eu fiz medidas aí. Ó, 39 a 43,
44 a 51, 52 a 56, 57 a 62. Aí eu vou colocar aqui em uma forma de frequência, tá? Frequência é o número de alunos, ok? De 39 a 43 eu tenho 5 alunos, né? 44 a 51 eu tenho 8 alunos. 59 a 56 eu tenho 5 alunos. Então eu faço esse intervalo aqui e vou colocando aqui o número de alunos que estariam em cada intervalo. Senão eu vou fazer uma tabela imensa. Então, para não ficar essa tabela imensa, eu vou separando em rol. O número vai depender da frequência lá do intervalo que eu colocar. Ok? Vamos para os nossos gráficos. Gráficos de coluna é aquele em pé, barra, o deitado. E de setores, que é o pizza, né? Setores ou pizza. Vamos lá, eu tenho aqui alguns dados, notas, né? Notas de um total de 800 alunos. Esse aqui é o meu total, tá? Meu universo. Um total de 800 alunos. Então eu tenho aqui 120 alunos tiraram 6, 7 alunos tiraram 100, 8 alunos tiraram... Me perdoe, gente. 120 alunos tiraram 6, 100 alunos tiraram 7, 80 alunos tiraram 8, 300 alunos tiraram 9 e 200 alunos tiraram 10. Notão, hein? Só notaço, né? Muita gente tirou 9 e 10. Então eu posso organizar isso aqui em uma forma de tabela. Eu vou ter que diminuir aqui que eu quero mostrar as duas coisas ao mesmo tempo. Em forma de tabela, da seguinte forma, olha só. Eu tenho aqui esse foi minha tabela. Pode ser representada em gráficos também. Aqui eu tenho os gráficos, o número de alunos. Aqui eu tenho o número de alunos, percebe-se? Eu tenho aqui quantos alunos tiraram 6, quantos alunos tiraram 7, quantos tiraram 8, 9 e 10. Aqui eu também tenho o número de alunos, mesma coisa, de coluna. Quantos tiraram 6, quantos tiraram 7, 8, 9 e 10. Vamos analisar agora cada gráfico, um gráfico de cada vez. Aqui eu tive que aumentar bastante, tá? Para você entender. Porque está tudo acontecendo aqui. Aqui eu percebi que 6 foi mais de 100, ó, tá vendo? Um pontilhado. 7 deu uma caída, eu tenho menos alunos que tiraram 7, exatamente 100. 8 também tinha menos alunos, maior quantidade de alunos tirou 9 e também um número muito grande de alunos tiraram 10. Ok? Um gráfico de linha. No de barra fica até mais claro de você ver, perceber e entender. Por quê? Eu tenho 6 alunos, pouco mais de 100 tiraram 6, 100 tiraram pontilhado, 100 tiraram 7. Mesma informação que eu tenho lá naquela tabela, percebe-se? Que aqui aí você percebe facilmente que 9 foi a maior quantidade de alunos tirando 9, seguido por alunos que tiraram 10. Então você consegue perceber isso facilmente. E de setores? Isso aqui vai dar um nozinho. Primeiro eu vou falar de barras. A barra, ele é parecido com um gráfico de coluna, só que no caso aqui do gráfico de barra, eles são deitados, né? Então aqui que eu vou ter o número de alunos. Inverteu, né? Lembra de coluna? Então ficou invertido. E no gráfico de setores, tá? Com as mesmas informações, eu vou separar em pizza, ok? É até mais fácil que você percebe aqui com a pizza que 1/4 dos alunos tiraram 10, né? Percebe isso aqui com pizza. Vamos analisar aqui o gráfico de setores, que é o que a gente vai trabalhar mais, né? Esse ano. Para eu fazer o gráfico de setores, eu vou precisar da minha frequência relativa, por isso que eu falei antes
do percentual da minha porcentagem. Então, a minha frequência relativa é a quantidade percentual de alunos, tá? Em cada parte ali. Então, eu tenho um total, lembrando que 800 é o meu total. Se é o meu total, é o meu 100%, meu número total de alunos. Tá? Aqui foi tudo feito em cima de regra de 3. Total está para 100%. Assim como 120 alunos está para X. Multiplica cruzado. O total está para 100%. Sempre vai fazer assim, tá? Regra de 3. Lembra lá, tá? Assim como 300 está para X. Aí eu vou achar aqui o meu quantidade de alunos que tiraram 9. O meu total está para 100%, assim como 100 está para X. Então, eu vou achar a quantidade de alunos que tirou 7. Meu total está para 100%, assim como X está para... 200 está para X. Então, eu vou achar a quantidade de alunos que tiraram 100 pontos. Percentual de alunos que tiraram 100 pontos. E o meu total está para 100%, 800 está para 100%, assim como 80, que é esse aqui que tirou 8. 80 alunos tiraram 8. Lá da minha tabela lá de cima, aqui, ó. Então, eu vou fazer minha coluna, minha frequência relativa. Multiplicando cruzado, eu vou achar 15%. Tá? Vou achar 37,5%, 12%, 25%, 200 dividido por 8, 10%, 80 dividido por 8. Ok? Cortando os zeros, deu 80 dividido por 8. Essa porcentagem, tá? Essa porcentagem, eu vou fazer uma outra regra de 3 para colocar em grau, que eu não vou precisar e não vou pedir para passar para vocês só em uma outra fase de estatística. Tá? Por quê? Para construir eu ia precisar de um transferidor e nós não utilizamos transferidores, por enquanto. Tá? Então, para eu transformar esse percentual em grau, eu vou precisar de um transferidor. Então, como que eu vou fazer aqui, professor? Bem fácil. Lembrando que 25% é 1/4, tá? Aí eu vou estimar, ó. Esse aqui foi 25%, é 1/4. Ó. Então eu vou estimar, passou de 25%, tipo 37, botar maior, ok? 12,5 é metade de 25, então vou botar aqui um pedaço mais ou menos, aqui é 60, né? Não, é esse 70. Metade de 25, então eu vou calculando assim aproximadamente. Não precisa calcular ali com um transferidor que você vai fazer para desenhar o ângulo. Tá bom, gente? Eu espero que tenha ajudado, tá? A gente vai utilizar só a porcentagem para construir esse gráfico, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima aula e tchau, tchau.